O Egito Antigo é mundialmente conhecido por seu vasto e fascinante panteão de deuses e deusas, cada um responsável por aspectos específicos da vida, da natureza e do cosmos. Vamos explorar os 10 deuses mais importantes do Egito, figuras centrais na mitologia egípcia, cultuadas por milênios e que desempenharam papéis significativos na cultura e espiritualidade do povo egípcio. Ra é, sem dúvida, um dos deuses mais grandiosos e reverenciados da mitologia egípcia. Ele era o deus do sol, governante do céu, da terra e do submundo, além de ser considerado o criador de tudo o que existe. Em sua forma mais comum, Ra era representado como um homem com cabeça de falcão, sobre a qual repousava um disco solar, muitas vezes cercado pela serpente Uraeus, que simbolizava a proteção divina. Essa imagem capturava seu papel como portador da luz e o sustentador da vida no mundo. Ra era adorado como o principal deus do panteão egípcio durante o auge da civilização egípcia, especialmente durante o Império Antigo. Sua influência era tão vasta que, em muitos períodos, ele se fundiu com outras divindades, como Amon, formando a deidade Amon-Ra, uma fusão que incorporava os atributos de Ra como deus solar e Amon como deus do vento e do oculto. Isso mostra como o culto a Ra transcendia limites geográficos e teológicos, tornando-o uma divindade universal para os egípcios. Todos os dias, Ra embarcava em sua barca solar, navegando pelos céus e trazendo luz ao mundo. Esse ato diário simbolizava a renovação constante da vida, o que o tornava vital para a existência de toda a criação. No entanto, a jornada de Ra não terminava ao anoitecer. À noite, ele navegava pelo submundo, conhecido como Dua, onde enfrentava perigos e desafios, sendo o mais notável deles a batalha diária contra Apófis, a serpente do caos. O mito afirmava que Apófis tentava engolir a barca solar para mergulhar o mundo na escuridão eterna. Mas Ra, com a ajuda de outros deuses, vencia a batalha, permitindo que o sol nascesse novamente ao amanhecer. Além de ser o deus do sol, Ra também tinha uma forte conexão com o faraó. Os reis egípcios eram vistos como seus descendentes diretos, chamados de filhos de Ra. Isso legitimava o poder dos faraós, dando-lhes um status divino que reforçava sua autoridade e a responsabilidade de manter a Ma'at, o conceito de ordem, justiça e equilíbrio no universo. O faraó, portanto, não era apenas um governante político, mas também um intermediário entre o mundo dos mortais e o divino, incumbido de garantir que o ciclo de renovação e prosperidade continuasse. O templo principal de Ra estava localizado em Heliópolis, uma das cidades mais antigas e veneradas do Egito. Lá, ele era adorado como o Deus Supremo, e seu culto se espalhou para outras regiões, influenciando a religião egípcia como um todo. Ao longo dos séculos, Ra tornou-se central em diversos mitos e crenças egípcias. O mito da criação, por exemplo, narra que Ra emergiu do caos primitivo nas águas do Num, subindo sobre um monte primordial e criando a si mesmo. Em outras versões, ele se manifesta como o deus Atum, outro aspecto da divindade criadora, demonstrando a complexidade e a profundidade de sua mitologia. O culto a Ra também influenciou rituais e práticas funerárias. Após a morte, acreditava-se que as almas dos faraós se juntariam a Ra em sua barca solar, viajando com ele pelo céu e pelo submundo. Essa união com Ra era o destino mais glorioso para um faraó, garantindo sua imortalidade e participação eterna na manutenção da ordem cósmica. Por isso, muitos dos túmulos reais, incluindo as pirâmides, foram projetados para refletir essa crença, com câmaras e passagens orientadas para o curso do Sol. Em resumo, Ra não era apenas um deus do Sol, ele era a força vital que mantinha o cosmos em funcionamento, a entidade que combatia as forças do caos e que, ao amanhecer, restaurava a ordem e a luz ao mundo. Sua importância não pode ser subestimada, pois ele representava a essência da vida, a continuidade e a renovação, sendo o coração pulsante da religião e da cultura egípcia. Osíris é uma das figuras mais importantes e enigmáticas do panteão egípcio, sendo o deus da vida após a morte, da ressurreição e do julgamento dos mortos. O culto a Osíris estava profundamente enraizado nas crenças sobre o além e a regeneração, o que o tornava central nas práticas religiosas e fúnebres dos antigos egípcios. Representado frequentemente como um homem mumificado, com a pele verde ou negra, cores que simbolizam a fertilidade e a regeneração, Osíris segura um cajado e um mangual, símbolos de poder e realeza.
Seu famoso cocar branco com duas plumas era um emblema de sua posição como senhor do submundo. O mito de Osíris começa com sua vida como um rei benevolente do Egito, que ensinou aos seres humanos a agricultura, as leis e os ritos religiosos. Ele governava de maneira justa, e isso lhe garantiu a adoração de seu povo. No entanto, sua história é marcada pela traição de seu irmão Sete, o deus do caos e da destruição. Sete, invejoso do poder e da popularidade de Osíris, tramou sua morte. Ele enganou Osíris, aprisionando-o em um caixão, que depois foi lançado ao Nilo. Posteriormente, Sete desmembrou o corpo de Osíris, espalhando suas partes pelo Egito, tentando assim impedir sua ressurreição. É aqui que entra Isis, a esposa leal e poderosa de Osiris. Ela percorreu o Egito para encontrar os fragmentos do corpo de seu marido, utilizando sua magia para recompor seu corpo e trazê-lo de volta à vida. Essa ressurreição, no entanto, não era completa. Osíris não retornou ao mundo dos vivos, mas se tornou o governante do submundo, o Dua, onde passaria a julgar as almas dos mortos. A devoção de Ísis e sua habilidade em restaurar a vida de Osíris se tornaram símbolos poderosos da regeneração, e esse mito centralizou os rituais fúnebres egípcios, que visavam garantir que os mortos, como Osíris, também pudessem renascer na vida após a morte. Como governante do submundo, Osíris presidia o julgamento das almas, um dos momentos mais significativos na jornada pós-morte dos antigos egípcios. Após a morte, a alma do falecido era conduzida ao salão do julgamento, onde Osíris aguardava no trono. Nesse ritual, o coração do falecido era colocado em uma balança e pesado contra a pena de Maat, o símbolo da verdade e da justiça. O deus Anubis supervisionava o processo, enquanto o deus Toto, o escriba dos deuses, registrava os resultados. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada justa e digna de entrar no campo de juncos, uma versão paradisíaca do além. Caso contrário, a alma era devorada pela criatura Mit, e o falecido sofria o esquecimento eterno. Essa crença no julgamento e na possibilidade de renascimento tornou Osíris uma figura profundamente associada à esperança e à justiça. A promessa de uma vida após a morte, sob o governo benevolente de Osíris, era um dos aspectos centrais da religião egípcia, influenciando não apenas o modo como as pessoas encaravam a morte, mas também suas vidas, incentivando comportamentos alinhados com a Maat, a ordem e a harmonia universal. Muitos túmulos e tumbas, especialmente as dos faraós, foram construídos com esse ciclo de morte e ressurreição em mente, buscando garantir que o falecido pudesse seguir os passos de Osíris no além. Além de sua associação com a morte, Osíris também simbolizava o ciclo agrícola, a renovação da natureza e a fertilidade do solo. Ele era identificado com o Nilo, o rio que, com suas inundações anuais, trazia vida e sustento às terras egípcias. Da mesma forma que as águas do Nilo faziam brotar novas plantações após cada cheia, Osíris representava o poder regenerativo da natureza. Durante as festividades anuais em sua honra, as pessoas plantavam sementes sobre a lama do Nilo, simbolizando o retorno de Osíris à vida e garantindo a prosperidade do povo. Em muitos aspectos, Osíris também era um modelo de rei e governante. Seu reinado justo e benevolente, tanto em vida quanto no submundo, oferecia uma visão de governança ideal, que os faraós tentavam emular. Ao se identificarem com Osíris, os faraós esperavam garantir para si mesmos a imortalidade e um lugar privilegiado na vida após a morte. A conexão entre Osíris e o poder real também se manifestava no mito de seu filho, Horus, que vingou a morte do pai e restaurou a ordem, estabelecendo a continuidade da realeza divina no Egito. A adoração a Osíris não se limitava apenas ao Egito, e sua figura influenciou religiões e culturas muito além das fronteiras egípcias. De fato, o culto a Osíris se espalhou pela Grécia e Roma, onde foi integrado em diferentes mitologias e tradições, com suas associações à morte, renascimento e julgamento ecoando em muitas outras crenças espirituais. Osíris é, assim, a personificação de muitos aspectos centrais à vida e à espiritualidade dos egípcios. A morte e o renascimento, a justiça e a ordem cósmica, a fertilidade e a continuidade da vida. Como uma divindade complexa e multifacetada, ele se destaca como um dos deuses mais duradouros e influentes da mitologia egípcia, reverenciado por milênios como o guardião do além e a esperança de uma vida eterna. Ísis é uma das divindades mais poderosas e reverenciadas da mitologia egípcia. Sua imagem, ligada à maternidade, magia e proteção, atravessou milênios, influenciando não apenas o Egito Antigo, mas também outras culturas ao redor do Mediterrâneo e além. Ísis é frequentemente representada como uma mulher usando um trono como coroa, símbolo de seu poder como rainha dos deuses, ou com chifres de vaca envolvendo um disco solar em sua cabeça, associando-a ao poder celestial. Ela também é retratada segurando o jovem Horus em seu colo, enfatizando seu papel como mãe devotada.
Ísis é mais conhecida por seu papel central no mito da morte e ressurreição de Osíris. Quando seu marido Osíris foi assassinado e desmembrado por Sete, ela iniciou uma busca incansável para reunir as partes de seu corpo, ressuscitando com suas habilidades mágicas. Essa ressurreição parcial permitiu que Osíris se tornasse o governante do submundo e assegurou o nascimento de seu filho, Horus. O mito não apenas solidificou Ísis como uma deusa da magia, mas também como uma figura de lealdade conjugal e coragem, inspirando tanto o clero quanto o povo. A devoção de Ísis ao seu marido Osíris e ao seu filho Horus a tornou uma figura icônica da maternidade e da proteção. Ela foi invocada em momentos de perigo e incerteza, especialmente entre as mulheres, que pediam sua proteção durante o parto e em questões familiares. Ísis era vista como a protetora das crianças e das mulheres, uma deusa que compreendia os desafios terrenos e usava seus vastos poderes para proteger e curar. Ísis também desempenhava um papel importante como deusa da magia. Acreditava-se que ela era a mais sábia de todas as divindades, dominando feitiços e encantamentos capazes de superar até mesmo a morte. Em várias histórias, Ísis usa sua magia para curar, manipular o destino e transformar a realidade ao seu redor. Em um dos mitos mais conhecidos, Ísis engana o deus Ra, conseguindo descobrir seu nome secreto e, assim, adquirir ainda mais poder. Este feito destaca seu papel como a deusa da sabedoria e das artes mágicas, possuindo uma habilidade inigualável de manipular as forças do universo. Além de sua importância mitológica, o culto a Ísis se espalhou muito além das fronteiras do Egito. Durante o período helenístico e romano, seu culto se tornou uma das religiões mais populares no mundo mediterrâneo, chegando a influenciar outras tradições espirituais. Seus templos foram erigidos em todo o Império Romano, e ela foi adorada como uma deusa universal, transcendendo fronteiras nacionais e culturais. Esse culto perdurou por séculos, e Ísis foi vista como uma deusa que oferecia salvação e cura, tanto para os vivos quanto para os mortos. No contexto de sua relação com o filho Horus, Ísis desempenha o papel de mãe protetora, cuidando dele após a morte de Osíris e ajudando-o a se tornar forte o suficiente para vingar a morte do pai e reclamar o trono do Egito. Ela é vista como a figura que guia e protege, uma mãe que sacrifica tudo pelo bem de seu filho. Isso a tornou uma figura simbólica para muitas mulheres no Egito Antigo, que viam em Ísis o exemplo de devoção e força. Ísis também estava associada ao Nilo, o rio que era a fonte da vida no Egito. Durante as inundações anuais do Nilo, que fertilizavam as terras agrícolas, Ísis era invocada como a deusa que trazia vida e renovação. Esse papel reforçou sua imagem como uma deusa da fertilidade e do ciclo de regeneração natural, conectando-a diretamente à vida cotidiana dos egípcios. Assim, Ísis se destaca não apenas como uma figura mitológica, mas como uma deusa cujas qualidades e atributos tocaram todos os aspectos da vida egípcia. Seu papel como mãe, protetora, curandeira e maga a tornou uma das divindades mais populares do Egito Antigo, uma deusa cuja influência perdurou por milênios e cruzou fronteiras, consolidando-a como um símbolo de poder, amor e renascimento. Horus é uma das figuras mais icônicas da mitologia egípcia, conhecido principalmente como o deus falcão e a divindade do céu, da guerra e da realeza. Filho de Osíris e Ísis, ele representa a continuidade e a vitória sobre o caos, sendo associado ao Sol e à Lua, que eram considerados os olhos de Horus, vigilantes sobre o mundo. Sua representação mais comum é a de um homem com cabeça de falcão, usando a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, simbolizando sua soberania sobre todo o reino. Em algumas representações, ele aparece também como um falcão completo, um símbolo de majestade e poder divino, voando pelos céus. Horus é um dos deuses mais antigos do Egito, com seus cultos remontando ao período pré-dinástico. No mito mais famoso, ele é o herdeiro legítimo do trono do Egito após o assassinato de seu pai, Osíris, por seu tio, Sete, o deus do caos. O confronto entre Horus e Sete é um dos temas centrais da mitologia egípcia, simbolizando a luta eterna entre ordem e desordem, luz e escuridão. Horus passou grande parte de sua vida treinando e se fortalecendo, guiado por sua mãe Ísis, até que estivesse preparado para vingar a morte de Osíris e reivindicar seu lugar como legítimo rei dos deuses e do Egito. A batalha entre Horus e Sete é descrita como longa e feroz, ocorrendo em várias regiões do Egito e resultando em combates que envolveram astúcia e força física. Em algumas versões do mito, os deuses intervieram para tentar resolver o conflito, mas a luta só terminou quando Horus, com sua justiça e coragem, derrotou Sete e estabeleceu a ordem sobre o caos. No entanto, a vitória de Horus não veio sem sacrifícios. Durante a batalha, Horus perdeu um de seus olhos, que foi rasgado por Sete. Esse olho ferido, que mais tarde foi restaurado pela magia de Toto, se tornou o olho de Horus, um símbolo de proteção, saúde e poder. O olho de Horus, também conhecido como Vedja,
era amplamente utilizado como amuleto no Egito Antigo, garantindo proteção espiritual e segurança contra o mal. Após sua vitória sobre Sete, Horus ascendeu ao trono do Egito, tornando-se o modelo ideal de Faraó. Desde então, os reis egípcios eram vistos como encarnações vivas de Horus, representando seu governo divino na terra. Cada faraó que subia ao trono era considerado a personificação de Horus, renovando o ciclo de proteção, ordem e prosperidade sobre o Egito. Isso reforçou a ligação entre a realeza egípcia e o poder divino, pois o faraó não era apenas um líder político, mas também uma figura sagrada, responsável por manter o equilíbrio entre o mundo humano e o cosmos. A associação de Horus com o céu se manifesta na crença de que ele tinha domínio sobre o sol e a lua. Seu olho direito representava o sol, enquanto o olho esquerdo representava a lua, e ambos garantiam o equilíbrio e a continuidade do tempo. Seu papel como deus do céu também está ligado à sua habilidade de ver tudo, sendo uma divindade vigilante e protetora do Egito. A imagem de Horus, de olhos atentos, se tornou um símbolo de proteção usado em templos, tumbas e joias, como uma maneira de garantir segurança e prosperidade. Além de sua importância como deus da realeza e do céu, Horus também era uma figura associada à guerra e à justiça. Ele não era apenas um governante passivo, mas um guerreiro corajoso que lutava para manter a ordem e derrotar as forças do caos. Em muitas representações, Horus é mostrado empunhando armas e combatendo inimigos do Egito, destacando sua natureza combativa e protetora. Essa qualidade fez de Horus um símbolo de força militar e proteção para o povo egípcio, especialmente durante períodos de conflito e incerteza. As várias formas de Horus refletem a complexidade de seu culto e sua importância ao longo de milhares de anos. Além de ser adorado como Horus o Jovem, que vingou Osíris, ele também era venerado em outras formas, como Horus, o Velho, Eru-Ur, que era visto como um deus celestial anterior à fusão com o mito de Osíris. Em cada um desses aspectos, Horus mantinha sua associação com o poder, a justiça e a proteção. Os templos dedicados a Horus, como o famoso templo de Edfu, eram locais de grande importância religiosa e política, onde os faraós realizavam rituais para garantir sua conexão com o poder divino de Horus. Esses templos eram centros de culto e adoração, reforçando a crença na autoridade divina dos governantes e na proteção contínua de Horus sobre o Egito. Em resumo, Horus é um símbolo de poder divino, justiça e realeza, representando a vitória da ordem sobre o caos. Sua história de vingança e triunfo, suas associações com o céu e a realeza, e seu papel como protetor do Egito fazem dele uma das figuras mais importantes e duradouras da mitologia egípcia. Ele não é apenas um deus, mas um arquétipo de liderança, coragem e proteção, influenciando tanto a política quanto a espiritualidade do Egito por milhares de anos. Anubis, o deus com cabeça de chacal, é uma figura enigmática e poderosa da mitologia egípcia, associado à morte, mumificação e ao julgamento das almas no submundo. Sua imagem é icônica, um homem com a cabeça de um chacal negro, refletindo sua conexão com os cemitérios e o reino dos mortos. A cor negra simbolizava a fertilidade do solo do Nilo e a regeneração após a morte, o que também associava Anubis ao ciclo de renovação que se acreditava ocorrer na vida após a morte. Anubis tinha várias responsabilidades, sendo o principal deus funerário do Egito até ser substituído nesse papel por Osíris, com quem ele passou a trabalhar. Ele é especialmente conhecido por supervisionar o processo de mumificação, garantindo que o corpo fosse preservado corretamente para a jornada da alma no além. Os antigos egípcios acreditavam que sem um corpo adequadamente mumificado, a alma não poderia alcançar a vida após a morte. Anubis também protegia as tumbas dos mortos, evitando que fossem profanadas por ladrões ou forças malignas, sendo assim um guardião temido e respeitado. Seu papel mais crucial estava ligado ao julgamento das almas, um dos rituais mais importantes no pós-vida egípcio. Após a morte, a alma do falecido era conduzida ao salão de Maat, onde Anubis desempenhava a função de o pesar do coração. Ele colocava o coração do morto em uma balança, pesando contra a pena de Maat, o símbolo da verdade, justiça e ordem cósmica. Se o coração fosse mais leve que a pena, isso significava que a pessoa havia vivido uma vida justa e, portanto, merecia entrar no campo de juncos, o paraíso egípcio. Caso contrário, o coração era devorado por Amit, uma criatura monstruosa composta de partes de crocodilo, leão e hipopótamo, e a alma era condenada ao esquecimento eterno. A imagem de Anubis como responsável por pesar os corações destacava sua imparcialidade e severidade como juiz. Ele não era visto como uma divindade vingativa, mas sim como um protetor da ordem cósmica e das leis divinas. Sua presença no julgamento também oferecia uma segurança aos mortos justos de que eles seriam tratados com justiça e proteção, garantindo-lhes uma transição segura para a vida após a morte.
Historicamente, o culto a Anubis teve origem nas práticas funerárias pré-dinásticas, e ele foi particularmente adorado em regiões como Sinópolis, onde era reverenciado como o principal deus da necrópole. Durante o Antigo e o Médio Império, Anubis era o deus funerário mais importante, e muitos dos ritos fúnebres egípcios estavam ligados diretamente a ele. Os sacerdotes que realizavam a mumificação frequentemente usavam máscaras com a cabeça de chacal, representando Anubis enquanto realizavam os rituais sagrados para garantir que os mortos fossem preparados adequadamente para a vida após a morte. Além de sua conexão com a mumificação e o julgamento, Anubis também desempenhava o papel de guia das almas. Ele conduzia as almas dos recém-falecidos pelo submundo, o Dua, garantindo que elas chegassem em segurança ao seu julgamento e, eventualmente, à vida eterna. Nesse papel, Anubis era visto como um deus compassivo e protetor, alguém que ajudava as almas a atravessar o reino da morte, um território incerto e assustador para os antigos egípcios. Uma história interessante envolvendo Anubis está relacionada ao mito de Osíris. Quando Osíris foi assassinado e desmembrado por Sete, foi Anubis quem ajudou Ísis e Néftis a embalsamar o corpo de Osíris, garantindo que ele pudesse ser ressuscitado e se tornar o governante do submundo. Esse papel fez com que Anubis fosse associado diretamente a Osíris e ao ciclo de morte e renascimento. E embora Osíris tenha assumido o papel de deus do submundo, Anubis continuou sendo seu guardião e o mestre dos ritos fúnebres. O culto a Anubis era extenso, e sua figura transcendeu o Egito Antigo, sendo reverenciado até o período greco-romano. Ele foi associado a deuses gregos e romanos relacionados à morte, como Hermes, e tornou-se parte de um panteão mais amplo que envolvia a transição das almas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A popularidade de Anubis se refletiu em sua iconografia, que era amplamente usada em tumbas, estatuetas, amuletos e pinturas funerárias, como uma maneira de proteger os mortos e garantir que eles fossem guiados corretamente. A influência de Anubis não se limitava ao mundo espiritual, ele também era visto como uma divindade de justiça e proteção, um papel que os egípcios levaram muito a sério. Muitos faraós e nobres buscavam a proteção de Anubis, tanto em vida quanto na morte, reconhecendo-o como um deus que oferecia não apenas segurança, mas também um caminho para a imortalidade. Anubis personificava a crença central dos egípcios no poder regenerativo da morte e na vida após ela, um deus que, embora associado ao fim da vida, representava também o começo de algo maior. Em suma, Anubis é uma figura complexa e vital para a compreensão da religião egípcia. Como deus da mumificação, guia das almas e juiz imparcial do submundo, ele desempenhou um papel fundamental nas práticas funerárias e nas crenças sobre o pós-vida. Sua imagem como protetor e guardião da ordem faz dele um dos deuses mais respeitados e temidos do Egito Antigo, um símbolo de poder, justiça e regeneração que sobreviveu por milênios na cultura egípcia. Toto, o deus da sabedoria, escrita, magia e do tempo, é uma das divindades mais reverenciadas do Egito Antigo. Sua aparência característica é a de um homem com cabeça de ibis ou como um babuíno, ambos animais sagrados para ele. Ele era o deus responsável por governar a escrita hieroglífica, a matemática, a medicina e as ciências, tornando uma figura central no desenvolvimento do conhecimento e cultura egípcia. Toto era frequentemente associado à lua, o que complementava sua função como deus do tempo, já que os ciclos lunares eram fundamentais para a contagem do calendário egípcio. Toto era visto como o escriba dos deuses, responsável por registrar todos os acontecimentos, tanto no mundo divino quanto no humano. Ele era uma figura imparcial, aquele que mantinha a ordem cósmica por meio da escrita, preservando as leis e assegurando que tudo funcionasse em equilíbrio. No julgamento das almas, Toto desempenhava um papel essencial ao lado de Anubis. Ele registrava os resultados do julgamento, anotando o peso dos corações dos falecidos em comparação com a pena da verdade, símbolo de Maat, a deusa da justiça. Sua habilidade como escriba garantia que a justiça divina fosse preservada, e que aqueles que levassem uma vida justa alcançassem a vida eterna. Uma das contribuições mais significativas de Toto para o panteão egípcio é sua associação com a magia e o conhecimento oculto. Ele era considerado o criador de poderosos feitiços e encantamentos, dominando as artes mágicas como nenhum outro deus. Em muitos mitos, Toto desempenha o papel de mediador entre os deuses, usando sua sabedoria para resolver conflitos e garantir a harmonia. No mito de Ísis e Osíris, Toto desempenha um papel crucial na restauração de Osíris após seu assassinato por Sete. Ele auxilia Ísis na coleta das partes do corpo de Osíris e usa seu conhecimento mágico para trazer o deus de volta à vida, embora em uma forma transformada como governante do submundo. Toto é também o responsável por criar o calendário egípcio. De acordo com a mitologia, ele jogou uma série de jogos de Sene, um antigo jogo de tabuleiro, com a deusa da lua, ganhando 5 dias adicionais no ano.
Esses dias foram posteriormente adicionados ao calendário egípcio e permitiram o nascimento de importantes deuses como Osíris, Ísis, Sete e Néftis. O domínio de Toto sobre o tempo e o calendário reforça seu papel como uma divindade de ordem e equilíbrio, mantendo os ciclos do universo. Como o deus da escrita, Toto era também o patrono dos escribas, uma classe altamente respeitada na sociedade egípcia. A habilidade de escrever e registrar o conhecimento era considerada um dom divino, e os escribas frequentemente invocavam Toto para guiá-los em suas tarefas. O deus era associado à preservação do conhecimento, tanto religioso quanto secular, e desempenhava um papel fundamental na manutenção das tradições egípcias. Em templos e monumentos, muitas inscrições e hieróglifos eram dedicados a ele, reconhecendo sua importância como guardião da linguagem e do saber. Toto também estava profundamente ligado aos rituais funerários, pois a escrita era uma ferramenta essencial para garantir uma passagem segura para a vida após a morte. Os textos funerários, como o Livro dos Mortos, eram escritos em sua honra, com feitiços e fórmulas destinadas a proteger o falecido no além. Esses textos eram considerados sagrados, e Toto, como Deus que os criou, era visto como protetor das almas que seguiam seu caminho pelo submundo. Outra característica importante de Toto é sua associação com a cura e a medicina. Como Deus do conhecimento, ele possuía o poder de curar e regenerar. Sua sabedoria médica era procurada por aqueles que buscavam alívio para doenças e enfermidades. Ele também era o Deus da medida, garantindo que tudo no universo estivesse equilibrado e em harmonia, desde a medicina até as artes divinatórias. Sua capacidade de medir o tempo e de controlar os ciclos naturais também lhe conferia a função de preservar a ordem cósmica e as leis da natureza. Além disso, Toto desempenha o papel de mediador nos mitos egípcios. Sua sabedoria faz dele um conselheiro para outros deuses, especialmente em tempos de conflito ou caos. Quando Sete e Horus disputavam o trono do Egito após a morte de Osíris, Toto interveio para garantir que as disputas fossem resolvidas de forma justa e que a ordem fosse restaurada. Sua imparcialidade e habilidade diplomática foram vitais para o equilíbrio entre as forças opostas, como luz e escuridão, ordem e caos. No plano espiritual, Toto era também o guia dos mortos. Ele ajudava a conduzir as almas durante o julgamento e oferecia assistência em sua jornada através do Dua, o submundo egípcio. Os egípcios acreditavam que ele detinha as chaves do conhecimento necessário para atravessar os perigos do além e alcançar a vida eterna. Como mestre dos feitiços e escriba dos deuses, Toto era invocado para proteger os mortos e garantir que suas almas fossem guiadas com segurança para o reino dos deuses. O culto a Toto se expandiu ao longo do tempo, com seus principais centros de adoração em Hermópolis, cidade que era dedicada a ele e onde se acreditava que ele havia criado o mundo por meio de suas palavras de poder. Os templos erguidos em sua honra eram locais de aprendizado e estudo, onde os sacerdotes praticavam a arte da escrita e da magia, perpetuando o conhecimento que Toto havia concedido à humanidade. Sua influência se estendeu além do Egito, sendo associado ao deus grego Hermes Trismegisto na época helenística, e suas ideias inspiraram tradições esotéricas e alquímicas que sobreviveram por séculos. Em resumo, Toto é uma figura multifacetada e essencial na mitologia egípcia, representando o poder do conhecimento, da magia e da ordem cósmica. Ele era o deus que escrevia as leis do universo, garantindo que tudo funcionasse em harmonia, tanto no reino dos vivos quanto no dos mortos. Sua sabedoria transcendeu o tempo, tornando uma das divindades mais veneradas e influentes do Egito Antigo, cujo legado se espalhou por várias culturas e tradições ao longo da história. Hathor, uma das deusas mais antigas e adoradas do Egito Antigo, é a deusa do amor, beleza, música, alegria e maternidade. Ela é frequentemente representada como uma mulher com um disco solar entre os chifres de vaca ou simplesmente como uma vaca, simbolizando seu papel como uma mãe divina e protetora. Sua imagem associada à vaca remete à nutrição, fertilidade e cuidado materno, características que fazem de Hathor uma figura benevolente, querida tanto pelos deuses quanto pelos humanos. Além de ser uma deusa da vida, Hathor também tinha uma forte conexão com o mundo dos mortos, desempenhando um papel fundamental na passagem das almas para o além. Hathor é muitas vezes chamada de a Dama das Estrelas, associada ao céu e ao sol, especialmente como consorte do deus solar Ra. Seu papel como protetora do Sol se manifesta nas representações em que ela carrega o disco solar entre os chifres, guiando e protegendo o Sol em sua jornada diária através dos céus. Como deusa solar, ela era vista como uma mãe celestial, irradiando luz e calor para todos os seres vivos, e garantindo que o ciclo de nascimento, morte e renascimento seguisse em harmonia com as forças cósmicas. Sua influência abrange muitos aspectos da vida cotidiana no Egito Antigo. Como deusa do amor, Hathor era invocada em casamentos e celebrações românticas, garantindo união e harmonia nos relacionamentos.
Sua natureza maternal a tornava também a protetora das mulheres grávidas e das crianças, oferecendo-lhes segurança e proteção durante os períodos mais vulneráveis de suas vidas. Hathor não era apenas uma deusa passiva, mas uma força ativa de proteção, alegria e carinho, que mantinha as famílias unidas e assegurava a prosperidade das comunidades. Além de sua associação com a vida, Hathor também desempenhava um papel significativo no mundo dos mortos. Ela era conhecida como a Senhora do Ocidente, encarregada de guiar as almas para o reino dos mortos e garantir que fossem recebidas com amor e segurança no além. Seu papel como guardiã dos mortos era semelhante ao de uma mãe que cuida de seus filhos, garantindo que as almas não se perdessem na escuridão do submundo e que encontrassem descanso eterno. No Livro dos Mortos, Hathor é frequentemente descrita como uma deusa que oferece abrigo e consolo às almas, garantindo que elas passem por um julgamento justo e alcancem a vida eterna. Outro aspecto importante de Hathor é sua conexão com a música e a dança. Ela era considerada a patrona dos músicos e dançarinos, especialmente aqueles que atuavam em templos e palácios. A música desempenhava um papel fundamental nos rituais religiosos e celebrações sociais, e Hathor, como a deusa da música, era invocada para trazer alegria e harmonia às festividades. Seus santuários frequentemente eram locais de dança e cânticos em sua homenagem, onde a música era usada como uma forma de adoração e de conexão espiritual com a deusa. Em Dendera, um dos mais importantes centros de culto a Hathor, seu templo era famoso por suas festividades exuberantes, que envolviam música, dança e celebrações do ciclo da vida e da morte. O templo de Dendera, dedicado a Hathor, era um local de cura e regeneração espiritual, onde os sacerdotes e fiéis realizavam rituais para garantir a bênção da deusa em suas vidas. Durante festivais importantes, como o Festival da Embriaguez, os devotos celebravam a alegria e a abundância que Hathor trazia, através de música, dança e ofertas de vinho, que simbolizavam a fertilidade e a renovação. Embora sua imagem seja frequentemente associada à gentileza e ao amor, Hathor também possuía um lado feroz e vingativo. Um dos mitos mais famosos envolvendo Hathor é o da deusa Leoa, onde ela se transforma em Sekhmet, a deusa da guerra, para punir a humanidade por desrespeitar os deuses. Neste mito, Ra envia Hathor na forma de Sekhmet para destruir os homens que haviam conspirado contra ele. No entanto, Sekhmet se torna tão sedenta de sangue que começa a devastar a terra, quase aniquilando a humanidade. Ra, arrependido de sua decisão, ordena que o vinho seja derramado pela terra para enganar Sekhmet. Ao beber o vinho pensando que era sangue, Sekhmet se embriaga e volta à forma benevolente de Hathor, interrompendo a destruição e restaurando a paz. Este mito mostra a dualidade de Hathor, que pode ser tanto uma figura amorosa e maternal quanto uma deusa implacável quando provocada. Essa complexidade torna Hathor uma das figuras mais fascinantes do panteão egípcio, representando tanto os aspectos positivos quanto negativos da natureza humana e divina. Ela é uma deusa que incorpora a totalidade da experiência humana: amor, proteção, alegria, mas também poder, raiva e justiça. Hathor também era amplamente associada ao comércio e à mineração. Em particular, ela era considerada a protetora dos mineiros e trabalhadores do deserto, especialmente nas regiões onde o cobre e a turquesa eram extraídos. Em Serabi e Eucadim, no Sinai, havia um importante santuário dedicado a Hathor, onde os mineiros ofereciam preces e sacrifícios à deusa para garantir sua proteção e sucesso nas expedições. Esse papel como protetora dos trabalhadores reflete a abrangência da influência de Hathor, que se estendia desde os faraós até os trabalhadores mais humildes. Em resumo, Hathor é uma divindade multifacetada, que incorpora muitos aspectos essenciais da vida egípcia: amor, maternidade, música, alegria, morte e renascimento. Ela é a deusa que nutre e protege, mas também é aquela que pode se transformar em uma guerreira feroz quando necessário. Sua presença na vida cotidiana dos egípcios era constante, desde os momentos de celebração até os ritos funerários, e seu legado perdurou por milênios, sendo uma das divindades mais veneradas e amadas do Egito Antigo. Hathor é a personificação da beleza e da alegria, uma deusa que trazia luz e harmonia ao mundo. Sete, o deus da guerra, caos e desordem, é uma das figuras mais intrigantes e complexas da mitologia egípcia. Representado com uma cabeça de animal desconhecido, muitas vezes descrito como uma mistura de chacal, asno ou outro animal híbrido, Sete é uma divindade que incorpora tanto a força destrutiva quanto os aspectos de proteção e poder. Seu papel no panteão egípcio é ambíguo. Ao mesmo tempo em que é visto como uma figura do mal, ele também desempenha funções essenciais na manutenção da ordem cósmica, especialmente no combate contra as forças do caos que ameaçam o universo. Sete é mais conhecido por sua rivalidade com seu irmão Osíris e seu sobrinho Horus. No mito mais famoso envolvendo Sete, ele assassina Osíris para usurpar o trono do Egito.
Usando astúcia, Sete engana Osíris, aprisionando-o em um sarcófago e o lançando no rio Nilo. Este ato de traição mergulha o Egito em um período de caos, pois Osíris era o símbolo da ordem, fertilidade e justiça. O corpo de Osíris foi despedaçado e espalhado por todo o Egito, e Sete assume o controle do reino, governando com mão de ferro. No entanto, Sete não contava com a determinação de Ísis, esposa de Osíris, que, com a ajuda de outros deuses, como Toto e Anubis, recuperou os pedaços do corpo de Osíris e o trouxe de volta à vida de forma simbólica. Osíris, incapaz de retomar seu lugar como governante do mundo dos vivos, tornou-se o rei do submundo, enquanto seu filho, Horus, se levantou para vingar seu pai. O conflito entre Horus e Sete é central na mitologia egípcia e representa a eterna batalha entre ordem e caos. O confronto entre Horus e Sete é descrito em várias versões dos mitos egípcios, e em algumas histórias, a batalha entre eles dura por anos. Horus, o deus da justiça e herdeiro legítimo de Osíris, luta contra seu tio Sete pelo trono do Egito. As lutas variam de combates físicos a batalhas mágicas, onde ambos demonstram suas forças e habilidades. Em uma dessas batalhas, Sete fere Horus gravemente, arrancando um de seus olhos, que mais tarde é restaurado por Toto. Este olho de Horus se torna um poderoso símbolo de proteção e cura na cultura egípcia. Eventualmente, o conflito entre Horus e Sete levado à corte divina, onde os deuses, liderados por Ra e Mot, julgam a disputa. Embora Sete fosse poderoso e astuto, o tribunal decide a favor de Horus, restaurando a ordem e concedendo a ele o trono de seu pai. Sete, então, é relegado a governar os desertos e as terras estrangeiras, longe do Egito, mas sua função não termina aí. Em várias tradições, Sete ainda desempenha um papel vital como defensor do barco solar de Ra, lutando diariamente contra o demônio Apep, uma serpente que simboliza o caos total e a destruição do universo. Neste papel, Sete é visto como um protetor, usando sua força destrutiva para defender a ordem contra ameaças externas. A natureza ambígua de Sete reflete a complexidade da mitologia egípcia, onde o mal nem sempre é absoluto, e o caos, embora perigoso, pode ser necessário para manter o equilíbrio do universo. Sete simboliza a força bruta e indómita da natureza, como as tempestades, os desertos e a guerra. Ele é o deus que representa as forças destrutivas, mas também aquele que pode proteger contra inimigos mais ameaçadores. Apesar de sua fama de traidor e deus do caos, Sete era venerado em várias partes do Egito, especialmente nas regiões desérticas. Ele era considerado o deus das terras estrangeiras, protegendo os egípcios contra invasores e forças hostis. No Antigo Império, Sete era visto como um deus protetor dos faraós, e muitos reis se identificavam com ele, adotando seu nome em seus títulos reais. A adoração de Sete variava ao longo da história do Egito, refletindo tanto seu papel benéfico quanto seu lado destrutivo. No entanto, com o tempo, a imagem de Sete tornou-se mais associada ao mal e à traição, especialmente durante o Novo Império, quando Horus se tornou uma figura central de adoração, e Sete passou a ser visto cada vez mais como um vilão. Seu papel no assassinato de Osíris e sua constante luta contra Horus solidificaram sua posição como o arquétipo do traidor e o símbolo das forças do caos que precisavam ser controladas. Durante o período final da história egípcia, Sete foi cada vez mais demonizado, sendo associado a invasores estrangeiros, como os Ixos, que ocuparam o Egito por um período. Seu culto foi eventualmente suprimido, e ele foi transformado em uma figura quase inteiramente maléfica. Mesmo assim, Sete nunca deixou de ser uma figura poderosa e necessária dentro da mitologia egípcia. Seu papel como guardião do barco solar de Ra e sua luta constante contra Apep demonstram que, embora destrutivo, Sete também era um deus protetor, que usava sua força para preservar a ordem cósmica contra forças ainda mais caóticas. Esse dualismo de Sete, destruidor e protetor, caótico e essencial para o equilíbrio, o torna uma das divindades mais complexas e fascinantes do Egito Antigo. Além de sua importância mitológica, Sete também tinha uma forte conexão com o deserto, um lugar de perigo e incerteza para os egípcios. Ele era o deus das tempestades e do clima violento, personificando as forças incontroláveis da natureza que podiam devastar o Egito. Ao mesmo tempo, o deserto era visto como um lugar de renovação e mistério, o que se encaixa na personalidade de Sete como um deus que desafia as convenções, mas que também é necessário para manter o equilíbrio do cosmos. Em suma, Sete é um deus de contrastes. Ele encarna a escuridão, o caos e a traição, mas também é um guerreiro incansável que protege o universo contra ameaças maiores. Seu legado, embora controverso, é central para a compreensão da mitologia egípcia e da forma como os antigos egípcios percebiam o mundo e as forças que governavam suas vidas. Sete é um lembrete de que, em um mundo de ordem e caos, o equilíbrio entre essas forças é o que mantém o universo em funcionamento. Baster,
também conhecida como Bas, é uma das divindades mais fascinantes da mitologia egípcia, sendo a deusa da fertilidade, do amor, da casa, dos gatos e da proteção. Originalmente retratada como uma leoa feroz, Bastet passou a ser representada como uma mulher com cabeça de gata ou simplesmente como uma gata. Essa transição de leoa para gata simboliza uma mudança de seu papel como deusa da guerra para uma deusa mais ligada à domesticidade, cuidado e proteção. Bastet, assim, une dois lados distintos da feminilidade, a força feroz e a ternura protetora, o que reflete sua natureza dual na mitologia egípcia. No início de sua história, Bastet era conhecida como uma deusa guerreira e filha de Ra, o deus do sol. Sua associação inicial com leões sublinha sua natureza combativa, simbolizando o poder, a força e a fúria controlada. Bastet protegia o faraó e o Egito das ameaças, tanto físicas quanto espirituais. Ela lutava ao lado de seu pai, defendendo a luz do sol contra as forças do caos e da escuridão. Era frequentemente invocada em batalhas para garantir a vitória e a segurança do reino. Com o tempo, porém, sua imagem evoluiu, e Bastet tornou-se mais amplamente associada à casa e à vida familiar, com seu lado mais feroz sendo substituído por uma aura de proteção e carinho. A representação de Bastet como uma gata reflete sua natureza protetora, mas também sua ligação com o lar e a vida doméstica. Os gatos, altamente respeitados e reverenciados no Egito Antigo, eram vistos como protetores naturais contra pragas, como ratos e cobras, que ameaçavam as colheitas e as casas. Por isso, Bastet foi associada à proteção do lar e dos membros da família, especialmente mulheres e crianças. Seu culto estava centrado na cidade de Bubastis, no delta do Nilo, onde havia um grande templo dedicado a ela. O Festival de Bastet, que acontecia em Bubastis, era um dos eventos mais populares do calendário egípcio, conhecido por suas festas alegres, música, dança e sacrifícios em honra à deusa. A adoração a Bastet transcende sua natureza felina. Ela era invocada não apenas como uma protetora da casa, mas também como uma deusa da fertilidade e maternidade. Mulheres que desejavam ter filhos frequentemente oravam a Bastet, pedindo sua bênção para a concepção e para a proteção de seus filhos. Da mesma forma, Bastet também era vista como uma guardiã das mulheres grávidas, assegurando uma gestação segura e protegendo as mães durante o parto. A natureza cuidadosa e protetora dos gatos se encaixava perfeitamente nesse aspecto da deusa, tornando-a uma figura maternal e reconfortante para os egípcios. Além de sua conexão com o lar, Bastet também estava associada à música, dança e à alegria. Em festivais em sua homenagem, as pessoas celebravam com música e bebidas, refletindo seu lado jovial e prazeroso. O festival mais famoso de Bastet, o Festival da Alegria, atraía milhares de devotos de todo o Egito. As festividades incluíam procissões fluviais até Bubastis, com grandes multidões celebrando ao longo do caminho, tocando instrumentos musicais e participando de banquetes em honra à deusa. Esse aspecto alegre de Bastet reflete seu papel como uma deusa que traz harmonia, prazer e bem-estar aos seus seguidores. No entanto, apesar de sua natureza gentil e protetora, Bastet nunca perdeu completamente seu lado feroz. Quando ameaçada, ela poderia retomar sua forma de leoa, revelando sua força implacável e capacidade de proteger aqueles que estavam sob seus cuidados. Esse lado dual de Bastet a tornava uma divindade muito respeitada e temida, capaz de punir inimigos e garantir a segurança de seus adoradores. Essa dualidade também reflete a visão egípcia de que o poder feminino pode ser tanto cuidadoso quanto destrutivo, dependendo das circunstâncias. Outro aspecto fascinante de Bastet é sua conexão com a sexualidade e o prazer sensual. A deusa era associada à beleza, ao amor e ao desejo, e muitos acreditavam que ela protegia os amantes e abençoava as uniões amorosas. Bastet, portanto, representava tanto a fertilidade e a criação quanto a alegria e o prazer que vem com o amor e a paixão. A presença de gatos em casa era vista como um símbolo de boa sorte no amor e na harmonia conjugal, mais uma prova de como a imagem de Bastet permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Os gatos eram tão sagrados para Bastet que sua morte era um grande luto para os egípcios. Quando um gato morria, sua família de luto muitas vezes raspava sobrancelhas como sinal de respeito. Os gatos também eram frequentemente mumificados e enterrados com grande cerimônia em cemitérios dedicados a Bastet, especialmente em Bubastis. Os egípcios acreditavam que ao mumificar e enterrar seus gatos com honras, estavam garantindo que esses animais fossem recebidos por Bastet no além e tivessem uma vida eterna protegida por ela. Embora Bastet fosse uma deusa de aspectos muito domésticos, sua influência não era limitada à casa e à família. Ela também era uma deusa que protegia o faraó e o reino, e sua natureza protetora estendia-se ao bem-estar do Egito como um todo. Além disso, Bastet era vista como uma defensora contra as doenças e os espíritos malignos, e muitos amuletos com sua imagem eram usados para afastar o mal e garantir boa saúde.
Como uma deusa associada à cura, Bastet também era invocada em momentos de crise de saúde, especialmente em tempos de epidemias. Em resumo, Bastet é uma das divindades mais amadas e complexas do Egito Antigo. Sua evolução de uma deusa da guerra para uma protetora do lar reflete a natureza multifacetada da divindade feminina na cultura egípcia. Bastet personificava tanto a força quanto a ternura, a proteção e o carinho, características que a tornaram uma figura central nas vidas dos antigos egípcios. Seu culto, centrado na adoração aos gatos e na celebração da vida, alegria e fertilidade, mostra como a mitologia egípcia via o poder feminino como algo que transcendia o simples papel de guerreira ou mãe, abrangendo todos os aspectos da vida, desde o amor e a música até a proteção contra as forças do caos e do mal. Ptah, uma das divindades mais antigas e veneradas do Egito Antigo, era o deus da criação, dos artesãos e arquitetos, sendo também associado à sabedoria e à habilidade técnica. Ptah é frequentemente representado como um homem mumificado, usando uma touca azul e segurando um cetro com 3 símbolos poderosos: o Djed, que representa a estabilidade, o Anka, que simboliza a vida, e o Os, que significa poder. Essa tríade de símbolos reflete o poder criativo de Ptah e sua capacidade de moldar o universo, tanto no sentido material quanto espiritual. Ele era o patrono dos construtores, ferreiros, escultores e todos aqueles que trabalhavam com suas mãos, elevando-o a uma posição de grande importância na sociedade egípcia. Na cosmologia egípcia, Ptah é visto como um deus criador, que trouxe o mundo à existência através do poder da palavra e do pensamento. De acordo com o mito, Ptah concebeu o universo em sua mente e, ao pronunciar palavras sagradas, deu forma à criação. Este conceito é uma das representações mais abstratas da criação na mitologia egípcia, destacando a importância do pensamento, da palavra e do intelecto na geração do mundo. Diferente de outros deuses criadores que usaram meios físicos para moldar a criação, Ptah é descrito como grande artesão divino, cujo pensamento e fala geraram o cosmos. A associação de Ptah com a criação e a arquitetura faz dele uma figura central nas principais construções do Egito Antigo, especialmente na cidade de Mênfis, onde era amplamente adorado como patrono dos artesãos e dos trabalhadores das necrópolis. Mênfis, a capital do Egito por grande parte de sua história, era o principal centro de culto de Ptah, e o templo de Hatshepsut, mansão do Ka de Ptah, era um dos mais importantes complexos religiosos da cidade. O nome Hatshepsut se tornaria mais tarde a origem do nome Egito em línguas estrangeiras, refletindo a importância e a centralidade de Ptah no Egito Antigo. Além de seu papel como deus criador, Ptah também era visto como uma deidade de cura e regeneração. No Livro dos Mortos, Ptah é mencionado como aquele que reconstrói os corpos dos mortos, ajudando-os a se regenerar para a vida após a morte. Isso reflete sua habilidade não apenas de criar um mundo físico, mas também de reparar e restaurar o que está quebrado ou danificado, seja em vida ou na morte. O poder de Ptah como curador o tornava uma figura reverenciada em rituais funerários, onde se acreditava que ele poderia ajudar a garantir a ressurreição dos mortos. Uma das figuras associadas a Ptah é Seker, uma divindade funerária e deus da escuridão e do silêncio, com quem Ptah era frequentemente fundido para formar a divindade composta Ptah-Seker. Essa fusão de deuses refletia a ligação de Ptah com o submundo e sua função como protetor e guia das almas no além. Posteriormente, Ptah também foi associado a Osíris, o deus da morte e ressurreição, formando a tríade Ptah-Seker-Osíris, que simbolizava a criação, a morte e a renovação. Essa combinação tornava Ptah não apenas o deus da criação, mas também um senhor do renascimento espiritual e da transformação após a morte. Outra faceta interessante de Ptah é sua relação com a deusa Sekhmet, sua esposa, que era a deusa da guerra e da cura. A união entre Ptah e Sekhmet representa a fusão entre o poder criativo e o poder destrutivo, onde a criação e a cura de Ptah equilibram a destruição e a fúria de Sekhmet. Juntos, eles simbolizam um ciclo de construção e destruição que sustenta o universo, com Ptah criando e Sekhmet purificando através de sua força destrutiva. Além de Sekhmet, Ptah também era associado a Nefertum, seu filho, o deus do perfume e das flores, que representava a beleza e a renovação da vida. A tríade divina de Ptah, Sekhmet e Nefertum era adorada em Mênfis e destacava o papel de Ptah como uma figura central no equilíbrio cósmico e na manutenção da ordem divina. Os artistas e artesãos egípcios frequentemente faziam oferendas a Ptah, buscando sua bênção para realizar suas obras com habilidade e inspiração. Ptah era visto como o guia dos artesãos, aquele que dava a visão criativa e a habilidade técnica necessária para transformar matéria bruta em objetos de beleza e poder. Sua influência pode ser vista em muitos dos grandes monumentos do Egito, desde templos majestosos até as intricadas joias e estatuetas. O trabalho manual era uma forma de honrar Ptah, pois acreditava-se que toda a criação física tinha um elemento divino, uma centelha do poder criador de Ptah. O culto a Ptah também teve um impacto profundo na cultura egípcia,
onde a ideia de que o pensamento e a palavra têm poder criativo influenciou tanto as práticas religiosas quanto a vida cotidiana. Isso se reflete nos rituais e na magia egípcia, onde o ato de nomear algo ou recitar fórmulas mágicas era considerado uma forma de manifestar a vontade divina no mundo. A criação por meio da fala divina de Ptah também ecoava nas cerimônias de coroação dos faraós, onde as palavras sagradas proferidas durante a coroação tinham o poder de transformar o faraó em uma divindade viva, um representante de Ptah na terra. Embora Ptah fosse uma divindade central no panteão egípcio, seu culto permaneceu fortemente associado a Mênfis, e ele não foi tão amplamente venerado em outras regiões quanto deuses como Ra, Osíris ou Ísis. No entanto, seu papel como patrono das artes e da criação garantiu que ele fosse uma divindade respeitada e reverenciada ao longo de toda a história egípcia, especialmente entre as classes de trabalhadores e artesãos. Sua influência pode ser sentida em toda a cultura egípcia, desde as imponentes pirâmides até as obras mais delicadas de arte e escultura, todas criadas sob sua proteção e inspiração divina. Em resumo, Ptah é uma das figuras mais antigas e poderosas do panteão egípcio, simbolizando o poder criativo do pensamento e da palavra. Ele é o Deus que dá forma ao universo, moldando tanto o mundo físico quanto o espiritual, e sua presença é sentida em todas as criações artísticas e arquitetônicas do Egito. Como patrono dos artesãos, ele não só cria, mas também protege e restaura, sendo um símbolo de estabilidade, renovação e habilidade técnica. Sua conexão com a criação, cura e transformação faz de Ptah uma divindade profundamente respeitada e essencial para a compreensão da mitologia egípcia e da visão de mundo dos antigos egípcios.